Fala, turminha, tudo bem? Professora Cíntia na área, para trazer para você mais um conhecimento químico relacionado agora sobre a distribuição eletrônica. A gente está um pouquinho rouca, então eu te peço um pouquinho mais de dedicação na audição aí do nosso áudio. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho de notificações para que sempre que a gente colocar um novo conteúdo aqui no nosso canal do YouTube, você seja notificado em primeira mão. Então, o que é essa distribuição eletrônica? Nada mais é do que a distribuição de elétrons. Só que essa distribuição ela não acontece de maneira aleatória. Ela vai obedecer à utilização de um diagrama construído pelo cientista Linus Pauling. Por isso recebeu o nome de diagrama, nome do cientista que descobriu, né? Obviamente, se a gente descobre alguma coisa, a gente quer ser notado, então a gente coloca sempre o nosso nome nas descobertas. E após esse diagrama, esse conhecimento de como utilizar, de como ele é construído, é que nós vamos poder realizar realmente a distribuição eletrônica destes elétrons dentro dos nossos átomos. E a partir disso surge o conceito do que é camada de valência e nível de energia, ou seja, nível mais energético. Então vamos lá? Mas antes, né, eu sempre me preocupo com aquele conhecimento que você já traz para a nossa aula, então trago para você aqui a ideia do modelo atômico que é utilizado para fazer essa distribuição eletrônica, que é o modelo atômico de Rutherford Bohr, que se você ainda não tem conhecimento bem aprofundado sobre os modelos atômicos, dá uma pausa nesse vídeo, procura aqui no nosso canal a aula sobre os modelos atômicos, assiste e volta para cá, para que você possa entender o que eu vou te falar agora. Que este átomo é constituído de duas regiões, uma bem pequenininha chamada de núcleo e outra periférica do lado de fora chamada de eletrosfera, onde a distribuição eletrônica vai acontecer exatamente nessa eletrosfera, onde a mesma é constituída por camadas, 7 camadas a partir do meu núcleo, que receberam nomes de K, L, M, N, O, P e Q, onde também foi designado através de pesquisas por diversos cientistas que essas camadas apresentam umas certas quantidades, uns certos pacotes de energia que foram denominados de nível de energia. E assim a camada K foi designada nível de energia 1, a L2, o M3, o N4, o O5, o P6 e o Q7. Ou seja, temos 7 camadas eletrônicas, respectivamente nós vamos ter também 7 níveis de energia. Observa que o menor nível de energia está mais próximo do núcleo, enquanto o maior nível de energia, que é o 7, está mais afastado do meu núcleo. E entre essas camadas, entre o K e o L, entre L e M, por exemplo, nós vamos ter níveis de energia entre essas camadas que também receberam nomes em formatos de letras. S, P, D e F, onde cada subnível vai ter uma quantidade máxima de elétrons. E quando eu digo que tem uma quantidade máxima de elétrons, é porque eu não posso ultrapassar essa quantidade. Onde no S eu vou ter 2 elétrons, no P eu vou ter 6 elétrons, no D 10 elétrons e no F 14 elétrons. Não esquece, criança, eu não posso ultrapassar a quantidade de elétrons dentro de cada subnível de energia. Se eu digo que no S eu só posso ter no máximo 2 elétrons, eu não vou colocar nele 3. Tudo bem? Muita atenção e cuidado nesta hora aí que você for realizar essa distribuição eletrônica. Te apresenta aí o carinha, o cientista, Linus Pauling, que foi ele que construiu o diagrama que nós vamos utilizar para realizar a nossa distribuição eletrônica, onde com base nos estudos e pesquisa que ele realizou, ele descobriu que o elétron, ao ser distribuído dentro da eletrosfera, ele sempre vai ocupar o nível, o subnível, né, de menor energia. Porque ele vai ocupar esse nível de menor energia? Porque quando você tem menor energia, maior vai ser a tua estabilidade. Imagina a seguinte situação, que tu estás na tua casa, quietinho, sem ter a interferência dos amigos te convidando para uma baladinha aí, então você vai ficar quietinho na sua casa, você vai estar mais estável. A mesma coisa acontece com o seu elétron, né? Ele sempre vai estar ali procurando um local que ele possa ficar mais quietinho, que ele possa ficar mais estável, e esse lugar sempre vai ser aquele que vai apresentar menor energia. Partindo desta ideia, trago para você a organização dos conceitos que Linus Pauling utilizou para a construção deste diagrama. Ele levou em consideração as camadas eletrônicas,
onde essas camadas foram representadas através de números, que são os chamados de níveis de energia, que eu já ensinei para vocês no slide anterior, e também envolveu os subníveis de energia, chegando nessa configuração do nosso diagrama, onde o número representa a minha camada eletrônica, representa o meu nível de energia, a letrinha simboliza o meu subnível de energia, S, P, D e F, e o expoente significa o número de elétrons que eu vou ter ali dentro daquela distribuição eletrônica. E quando você observa a união de todas essas informações dentro do diagrama, nós chegamos à conclusão de que cada nível de energia, de que cada camada eletrônica também vai apresentar uma quantidade máxima de elétrons. Então, na camada K, no nível 1, eu vou ter no máximo 2 elétrons. Na camada L, nível 2, eu vou ter no máximo 8 elétrons. E assim você vai fazendo a leitura, né, aí do seu slide até chegar à camada Q, que é o nível de energia 7, onde eu vou ter no máximo 8 elétrons. Mas da onde veio essa quantidade máxima de elétrons por nível ou camada de energia? Muito simples. É só você olhar para o número 7, por exemplo, que está aqui embaixo, ó, na sua camada Q, né? Ele tem um expoente 6 e o expoente 2, e quando ele soma esse 6 com mais 2 vai dar 8. Então, a gente fica sabendo, conhecendo que nessa camada Q, no nível de energia 7, a quantidade máxima de elétrons é igual a 8. E aí você utiliza o mesmo raciocínio para fazer a sequência dessa quantidade de elétrons em cada nível e camada de energia. Aí uma tabela para você de forma mais resumida, onde eu tenho os níveis de energia de 1 a 7, as camadas que começam da letra K e vai até a camada Q, onde cada um vai apresentar um número máximo de elétrons de acordo com os subníveis que estão dentro de cada nível de energia, ou seja, entre as camadas eletrônicas, tá bom? E aí, tu poderias mais uma vez me perguntar o que significa cada letrinha, cada número dentro dessa distribuição. Eu te trago aqui o exemplo da representação 1S2, mas poderia ser 2P6, 3D10, 4F14, não importa a representação agora para você entender o que eu quero te falar. O que eu realmente quero que você tenha noção é que esse número que aparece antes da letrinha sempre vai ser o seu nível de energia que vai estar lá conectado com a sua camada eletrônica na sua eletrosfera. Já a letrinha vai estar relacionado com o seu subnível de energia e o número que está em cima dessa letrinha sempre vai ser um expoente relacionado com a quantidade de elétrons da distribuição eletrônica dentro do diagrama de Linus-Pauling, tá bom? E aí, se eu for fazer a distribuição eletrônica relacionada com o conceito de tabela periódica, eu sempre vou olhar para a minha tabela periódica, vou ver ali uma imensidão de números e letras, onde só vai me interessar para essa distribuição eletrônica o número relacionado ao conceito de número atômico, ou seja, eu só posso fazer distribuição eletrônica a partir do meu número atômico, ok? Sendo assim, parto agora para o diagrama de Linus-Pauling, onde você precisa aprender a construir e também a utilizar ele de maneira correta. Aqui no nosso canal do YouTube a gente tem um vídeo bem curtinho e eu tenho uma metodologia própria, uma metodologia pessoal, minha, que pode ser assertiva para você também, então fica aí ao seu critério de dar uma olhadinha lá e aprender essa minha metodologia, mas o importante é que você entenda a utilização desse diagrama. E sempre você vai cortar esse diagrama na diagonal e sempre de cima para baixo. Então, você observa que eu coloquei um diagrama aí para você, onde você tem uma sequência de setinhas, né, direcionando para o sentido diagonal, e a utilização dele vai ser as setinhas vermelhas que vão aparecer agora aí no seu slide conforme eu for descendo e cortando este meu diagrama. Então, ó, o primeiro que eu vou descer e cortar diz respeito a 1S2. Cheguei lá no finalzinho, não tem mais o que cortar, vou voltar lá para cima do meu diagrama e vou cortar o 2S2. Desci, volto lá para cima e corto quem agora? 2P6, 3S2. Não tem mais ninguém para cortar aí embaixo, então eu vou subir lá para cima do meu diagrama e vou descer agora cortando de maneira diagonal quem? 3P6, 4S2. Na sequência, quem que vem? 3D10, 4P6, 5S2. Depois,
4D10, 5P6, 6S2. Sobe lá para cima novamente do nosso diagrama. Quem é que eu corto? 4F14, 5D10, 6P6 e 7S2. E por último, eu corto a sequência do 5F14, 6D10 e 7P6. Agora sim, criança, tu não vais aprender isso só olhando ou só escutando a videoaula. A sugestão que eu te dou é que você tenha aí o seu papelzinho de borrão, seu lápis, sua caneta e você aprenda realmente a utilização desse diagrama fazendo. Tu já é ciente que você só vai aprender cálculo, alguma relação matemática, alguma coisa relacionada com questões numéricas, principalmente o nosso diagrama de Linus Pauling, se você for lá realmente exercitar. E aí você vai ter que chegar exatamente nessa sequência de distribuição do corte do diagrama que eu coloco aí na sua tela agora, que é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, até você chegar lá no último subnível que você vai cortar da nossa distribuição eletrônica dentro do nosso diagrama. E aí eu começo agora a trazer para você exemplos com números atômicos, onde o primeiro número atômico é o 16, onde eu fiz a distribuição eletrônica cortando o meu diagrama de Linus Pauling até obter a somatória dos meus expoentes igual a 16. Você observa exatamente que eu parei no 3P4, onde no máximo dele era 3P6, mas eu parei no 4 porque a somatória tem que dar igual a 16. Será que realmente vai dar igual a 16? Bora ver. Eu tenho um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Se eu somar 2 com mais 2 vai dar 4, 4 com mais 6 vai dar 10, 10 com mais 2 vai dar 12, 12 com mais 4, 16. Tranquilinho aí? Outro exemplo, ó, número atômico igual a 22. Vou cortar o meu diagrama lá de Linus Pauling de forma diagonal de cima para baixo, até a somatória dos expoentes dar igual a 22, que é o meu número atômico. Por isso que a minha distribuição eletrônica acabou no 3D2. Assim mesmo vai acontecer se o número atômico for pequeno, por exemplo, o número 6 que eu trago aí para você. Se o número atômico é igual a 6, então a somatória dos expoentes tem que dar quanto? Tem que dar 6. Por isso que a minha distribuição eletrônica ficou 1S2, 2S2 e 2P2. Feita a distribuição eletrônica, quero chamar a tua atenção, relembrar lá o conceito de menor energia, maior estabilidade, e te dizer que esse diagrama ele é cortado de cima para baixo de forma diagonal exatamente porque o elétron ele vai ocupar aquele nível de energia e subnível de energia que tem a menor energia possível. Então, quando você reúne todos esses conceitos dentro do diagrama, eu posso te perguntar agora se o 1S2 vai ser o de maior ou de menor energia. E sempre, criança, o primeiro nível de energia que você corta no diagrama sempre vai estar relacionado com o seu menor nível de energia. Então, o 1S2 é o primeiro que eu corto, é o primeiro que eu distribuo os elétrons, então ele vai ser o meu menor nível de energia. Isso significa dizer que o último que eu vou cortar é o maior, então ele vai apresentar o maior nível de energia. Tranquilo? Após isso, trago para vocês aqui ó, diversas distribuições eletrônicas, do hidrogênio igual a 1, número atômico, tá bom? O L igual a 2, o lítio igual a 3 e o ferro igual a 26. De acordo com esses números atômicos, eu fiz a distribuição eletrônica de cada átomo. Você observa que a distribuição eletrônica do hidrogênio, do hélio e do lítio, eles seguem uma sequência lógica do nível de energia, né? Vem o 1, depois vem o 2, mas quando você observa a distribuição do ferro, entre os números 3 aparece o número 4. Apesar do 4 ser um número maior que o 3, ele está entre dois números 3, que é o 3P6 e 3D6, porque significa dizer para mim que o 4S2, apesar de ter maior nível de energia em relação numérica, que é o número 4, né, da camada eletrônica, ele vai apresentar a menor quantidade de energia. Isso a nível energético. E quando eu faço essa observação para você, eu já vou partindo para o conceito de camada de valência em nível mais energético. E o que seria esta camada de valência?
Olha as duas distribuições eletrônicas que eu coloco aí para você. É o sódio e o ferro. O número atômico do sódio, 11, permite que eu faça essa distribuição eletrônica que você está vendo aí na tela. Do ferro é o 26, que também tem a distribuição eletrônica dele aí. Observa que a distribuição eletrônica do sódio termina em 3s1. Aí você tem o nível de energia 1, tem o nível de energia 2 e tem o nível de energia 3, certo? Quem é o maior? É o 3. Então, o 3s1, por ser o maior número lá da minha camada eletrônica, ele vai ser a minha camada de valência, ou seja, vai ser a minha última camada lá da eletrosfera, certinho? Quando você olha para a distribuição eletrônica do átomo de ferro, você observa que tem um 4 ali infiltrado entre o 3. Esse 4s2, ele apresenta o maior número do nível de energia, ou seja, ele apresenta a maior camada, a camada mais afastada do núcleo, e por isso vai ser constituído como a camada de valência do meu átomo e da minha distribuição eletrônica. O que você não pode confundir com o conceito de nível de energia, né? Nível mais energético da sua distribuição eletrônica. Por isso eu trago para vocês a mesma distribuição eletrônica, onde você vai perceber no sódio que a camada de valência, que é o 3s1, também vai ser o nível mais energético dessa distribuição, porque só tem o 3. Segue uma sequência lógica 1, 2 e 3, camada KLM. O que não vai acontecer mais no ferro, porque o 4s2, que é a minha camada de valência, porque o 4 é o maior número, não vai ser mais o meu nível mais energético, porque o nível energético sempre vai ser o último da minha distribuição. E o último aí é o 3d6, então ele é chamado de nível mais energético da minha distribuição eletrônica. Aí um resumão para você explicando a distribuição eletrônica do níquel, que tem número atômico 28. Observa que eu faço uma distribuição na ordem crescente de energia, que é a distribuição que obedece à sequência de corte ali do diagrama de Linus-Pauling. Você já sabe que acontece de maneira diagonal, de cima para baixo. Mas também eu posso fazer essa distribuição nas camadas eletrônicas, tá? E aí surge o conceito também dentro dessa distribuição que eu acabei de falar para você, do nível de maior energia, ou seja, o nível mais energético, que é o último, que é o 3d8, e a camada de valência sempre vai ser o maior número, que é o 4s2, certinho? Basta você reorganizar isso e aí você vai entender por que o 4s é a última camada de valência, como aparece aí no seu exemplo. E organizando de uma maneira mais visível a quantidade de elétrons dentro dessas camadas, eu trago para você essa distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p4, onde você observa que eu tenho duas camadas, que é a camada K e a camada L, onde eu vou colocar a letrinha dessas camadas e apenas do lado o número de elétrons. Então, na camada K só tem o expoente 2, então vai ter 2 elétrons. Na camada L, eu já vou somar o expoente 4 com 2, que vai dar um total de 6 elétrons na camada L. Mais um exemplo, só para você fixar, a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Eu coloquei aí até de maneira bem afastada para você observar que nós temos 3 camadas eletrônicas. Quais são essas camadas? K, L e M, onde você observa a quantidade de elétrons pelos expoentes. Camada K tem 2 elétrons, a camada L tem 8, porque eu somo 6 com mais 2, que vai dar 8, e a camada M que só tem 1 elétron. Certinho? E é isso, criança. Foi um prazer imenso compartilhar com você mais uma vez o nosso conhecimento químico. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário ou nos procura nas nossas redes sociais. Eu sempre estarei disponível para te ajudar a entender um pouquinho melhor sobre a química e te ajudar para te conhecer um pouquinho mais dessa química de uma maneira mais fácil, mais profícua e que seja mais emotiva, para te ver que a química não é um bicho de 7 cabeças. Basta você se dedicar um pouquinho mais para o seu estudo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.